Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com. Bom estarmos aqui juntos, sempre crendo que onde nós estamos existe um ambiente espiritual aberto. Glórias a Deus. Queridos, a palavra tem o poder de transformar nossas vidas. Está desligado, tá? Bom, tá geladinho. A palavra tem o poder de salvar as nossas almas. E a palavra que Deus colocou no meu coração hoje, uma palavra assim, a Andriana vai ter que acompanhar de acordo com o que eu falar aqui, que está lá em Mateus capítulo 14. A verdade, existem níveis em Deus. Existem níveis que vai depender da sede de cada um, da vontade e do desejo de cada um. Na visão de Ezequiel, ele fala sobre água nos tornozelos, nos pés, nos joelhos, nos lombos, mas fala de águas que cobrem as suas cabeças, seu pescoço, águas pelas quais o corpo já não pode mais conter, né? Não pode mais ser dirigido pelo corpo, tem que ser dirigido pelas águas. Sabe, queridos, e nós estamos aqui para que as águas do Espírito, as águas do Senhor guiem nossas vidas. Amém. Nós estamos aqui para sermos dirigidos pelo Senhor, guiados por Ele, e nós sabemos que para isso depende de um querer. Deus não faz nada se você não querer. Amém. A Bíblia diz que o querer efetuar vem do Senhor, segundo a sua vontade. Ele vai trabalhando em nós o querer, o desejo, né? E é importante que a cada vez que você vai se deparando com a palavra de Deus e até mesmo com as suas circunstâncias, porque as circunstâncias muitas vezes nos apontam para uma realidade que nós não queremos. As circunstâncias vêm, como em Mateus 7 diz, que Jesus fala do homem que edificou a sua casa sobre a rocha, que bateram os rios, as tempestades, contra aquela casa, e aquela casa não caiu, porque ela estava firmada sobre uma rocha. E Lucas fala da mesma mensagem, mas ele fala que esse homem foi diligente e perseverante e cavou profundamente aquela rocha para estabelecer os seus alicerces. E Deus quer que nós tenhamos fundamentos, que nós não nos desviemos por causa dos ventos. O propósito de Deus é que nós não sejamos levados por ventos de doutrina. Pelo contrário, nós sejamos guiados pelo vento do Espírito. Né? A Bíblia diz que aquele que é nascido do Espírito, ele é como o vento, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Porque a vida dele sempre tem um acontecimento novo. E Deus quer que nós tenhamos acontecimentos novos em nossa vida. O propósito de Deus é que nós vivamos novidade de vida. E para isso nós precisamos realmente estar conectados com o Senhor, ligados com a sua palavra, em comunhão com o Espírito, porque é Ele que faz isso. Sabe, tem uma palavra, e eu não vou entrar nela agora, mas que está lá em Tessalonicenses, que diz, não apagueis o Espírito. Alguns usam esse versículo dizendo assim, você pode perder a salvação. Mas, na verdade, você apaga o Espírito de forma que você não consegue mais resplandecer o Espírito. Você apagou o seu Espírito na sua própria vida. O Espírito está lá, mas você não está mais... os seus olhos já não estão mais brilhando. Você já não está mais tão sedento. Você já não está querendo mais dele. Então, houve um apagar do Espírito. E se a gente for parar para pensar, e a gente pensa assim, apagar do Espírito, a gente só pensa nos desviados. Não, às vezes das circunstâncias vêm em nossas vidas, nós ficamos apagados por causa das circunstâncias. Né? O vento veio e soprou e apagou aquela chama que
que um dia brilhou mais forte em nossas vidas e nós precisamos, para que isso não aconteça, estar nos enchendo, nos permitir sendo cheios do Espírito Santo. Por isso que Paulo, ele fala com o seu discípulo Timóteo, ele fala: Timóteo, eu sei das suas lágrimas, porque ele estava passando por lutas. O ministério é um lugar de lutas. A gente vem para a igreja, a gente vem e não pensa que você não vai ter lutas, nós vamos ter. Isso é comum, ventos vão existir. Não deixará de ter ventos. Amém? Vão ter, mas o que vai fazer diferença é se você está estabelecido na hora do vento. Se você está firme, se gloriando não somente na esperança da glória de Deus, mas também se gloriando nas tribulações. Porque isso vai produzir paciência. A paciência vai produzir experiência, experiência e esperança. Mas a esperança não confunde, porquanto o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. E o amor de Deus é o fundamento que nós precisamos para saber que na hora do vento, Ele está com você na hora do vento. Amém? Na hora da tempestade, Ele está com você. Porque, queridos, a pior coisa é você se sentir sozinho na hora da tempestade, na hora das adversidades. E você pensa assim: onde está o Senhor? A Bíblia diz que o Senhor é socorro bem presente. Aleluia. Na hora da adversidade, na hora da angústia. A palavra angústia, e ninguém está livre dela, é definido como lugar estreito. Você está passando um lugar estreito, tão estreito que você está se sentindo espremido. Getsemane significa lugar de prensa. É onde se prensava as azeitonas, onde Jesus passou e ele foi espremido pelas aflições e angústias, porque ele estava indo para o lugar da redenção para nossas vidas, resgate das nossas vidas. Ele teve que passar por esse lugar em que ele estava se espremido como azeitona. E as angústias que vêm contra as nossas vidas não são para nos destruir. Paulo diz que a tribulação presente, ela produz um peso eterno de glória. Amém, queridos? O negócio é que nós precisamos estar estabelecidos no Espírito. Precisamos saber quem nós somos na hora da adversidade. Precisamos saber quem Deus é. Se Deus é por você, quem será contra você? Ele que intercede por nós. É Ele quem está por nós, intercedendo. É Ele quem está agindo em nosso favor. Mas aí, então, Paulo, vocês acharam que eu fosse esquecer, né? Paulo falando com Timóteo. E percebeu as lágrimas de Timóteo. E Paulo não lambeu as feridas de Timóteo. Pelo contrário, Paulo lembra da fé que habita em Timóteo. Ele fala, Timóteo, eu lembro da fé que estava na sua avó Loide, na sua mãe Eunice, e eu sei que também está em ti. Essa fé está em ti. Mas ele fala assim, reavives o dom que há em ti. Reavivar é colocar fogo. Entende? Que você pode permitir estar apagado do Espírito. Você já não está mais com aquela chama acesa. Mas você também pode se encher do Espírito. Ele está falando no contexto até de oração no Espírito. De você orar no Espírito e ter a sua chama outra vez acesa. Porque nós precisamos andar com chama acesa, queridos. Porque essa chama não é só assim sinônimo de poder, de manifestação, mas também de direção. Porque essa chama ilumina o caminho que nós vamos andar. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Porque você dá uma direção para o lugar errado, é ruim, porque você depois para recalcular a rota, você já perdeu um tempão. Todos nós sabemos, andamos de GPS. Quando nós erramos
deu aquele delay no GPS, e de repente a rua que já era para ter entrado, você achou que ia vir a rua ainda, e a rua já tinha passado. Quando você vai ver, você tem que fazer aquele retorno lá na frente, para voltar. Amém. Mas enfim, é importante nós estarmos estabelecidos no Senhor para isso. E aqui em Mateus capítulo 14, tem um ensino de Jesus para nós. Versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Aí e você pensa, Jesus, ele tirou o seu tempo de oração sozinho. Percebam, queridos? Jesus, ele é o nosso exemplo. As suas decisões eram tomadas em oração. Para ele escolher os discípulos, ele precisou passar um tempo de oração para escolher. E você vai ver que depois de um tempo de oração, ele estava orando sozinho e certamente na sua oração era o momento que ele conectava o seu combustível celestial, porque ele também precisava orar. Ele tinha angústias também e precisava orar. Quando ele estava no Getsemane, ele estava orando. Os discípulos estavam com ele lá no Getsemane. Ore comigo. E os discípulos dormiram. Mas a sua vida era uma vida de constante oração. E aqui nós vemos os discípulos que estavam no barco, no 24, caindo a tarde, lá estava ele só, né, Jesus. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Vento contrário. Na quarta vigília da noite, era bem de madrugada, foi Jesus ter com eles como? Andando por sobre o mar, por sobre as águas. Queridos, nós precisamos olhar para isso e não nos espantar. A verdade é que nós nos espantamos ao ver um homem, porque era Deus, mas era um homem, andando sobre as águas. E andando sobre as águas, sobre o mar. E os discípulos ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados ou amedrontados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Queridos, você vê que, perceba que o bom ânimo e o não temais, eles estão fundamentados em saber quem Jesus é. Sou eu. Você sabe quem ele é? Então você não vai temer, então você vai ter bom ânimo. Entende? Porque você sabe quem ele é. Não temais, sou eu, tem de bom ânimo. Aí no 28, respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. Agora, é uma proposta que talvez a gente pense assim, mas é uma proposta de andar sobre as águas? E Jesus poderia falar assim: não, Pedro, não está no seu tempo. Sim? Não está no seu tempo. Mas Jesus falou: vem. Era como se dissesse assim: está no seu tempo. Você está olhando para mim, está no seu tempo. Sabe? Enquanto estamos olhando para Jesus, está no tempo. Porque a Bíblia diz: esse é o tempo aceitável do Senhor. Hoje é o dia da salvação. Amém? Hoje é o dia que eu te socorri. Está falando da salvação que aconteceu na cruz. Agora, perceba que para Deus nós estamos prontos. Porque eles nos veem em Jesus. Agora,
Porque, pensa, se Pedro não estivesse pronto para andar, Jesus não falaria, vem Pedro, é arriscado. Mas ele falou, vem. Entende que andar sobre as águas é para todos os que creem em Jesus? Amém. Você entende que você dá passos de fé é para todos que creem em Jesus? Amém. Se você falar para ele, eu posso fazer isso, vai. Porque para Deus não existe impossível. Amém. Aleluia. Agora, nós precisamos compreender de onde vem a voz, quem é Ele. Saber que vão haver circunstâncias, vão haver situações. Porque ele disse, vem, e Pedro descendo do barco. Ele disse, aí você imagina que descer do barco, ele não deu um pulo sobre as águas, ele começou a descer. Porque o barco deveria ter uma altura para descer, uma escada, e descer. Quantos andares de barco aí? De um barco de pescador maior assim, descendo o barco e começou a pisar sobre as águas. Ele começou a andar e foi ter com Jesus. Aí o versículo 30 diz assim, reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Perceba que para Jesus eu quero que você ande. Eu quero que você vá até o fim. Eu quero que você mergulhe mais, eu quero que você ande mais na fé. Porque no momento que Pedro percebe a força dos ventos, queridos, entenda que os ventos já estavam ali, e o que eu falei, no mundo nós vamos ter aflições, nós vamos ter circunstâncias, e muitas das vezes, nessas circunstâncias, nós já tivemos uma experiência com o Senhor antes, uma experiência maior com Ele, mas a força do vento foi tão grande, e o susto foi tão grande, que você se agarra ao barco e não quer mais voltar para a água. Não quer mais voltar para ir no lugar mais fundo em Deus. Porque o nosso convite é para ir para lugares mais fundos. Mas teve que partir de alguém. Alguém disse assim, deixa eu ir ter contigo, Jesus. Viver essas realidades. Deixa eu estar contigo para viver essa andar sobre as águas, esse milagre. Porque para Jesus é possível. Aleluia. Mas para nós precisa ser possível também. Nós precisamos acreditar que é possível. Nós precisamos acreditar. A questão é que a força dos ventos faz acender um fundamento errado das nossas vidas, que é do medo. Porque o medo, ele é um fundamento que destrói a nossa fé. O medo, ele fala, ele se comunica, ou melhor, o vento e o medo se comunicam. Enquanto o vento e o medo estão se comunicando, nós não podemos andar sobre a fé. Por isso que ele diz, homem de pequena fé, por que duvidaste? E a pergunta é, o que eu faço para isso? Porque eu quero me livrar do medo. Quem quer andar com medo aí? Diga, amém, eu quero. Pois é. E é necessário. Se o medo foi aceso pela falta de fé, então nós precisamos da fé. Nós precisamos edificar a nossa fé. Nós precisamos fazer com que a nossa fé seja pautada em algo sólido, a nossa fé esteja ativada para que nós venhamos ter experiências maiores com Deus. Sabe, queridos, quando eu paro e olho, e essa palavra eu estou trazendo para mim também, não só para vocês. Hoje eu não preparei esboço. Eu nem sabia o que eu ia pregar até aqui agora. Mas essa palavra eu estou ministrando para vocês, mas lógico que todas essas palavras que a gente ministra não tem a ver com o pregador, tem a ver com a palavra. Nós pregamos a Jesus e a este crucificado.
E de certa, queridos, o medo é uma prisão que Satanás usa para nos travar na nossa jornada. E Deus permite as aflições. Deus poderia ter impedido dos ventos. Calma aí, Pedro. Calma aí, Pedro. Calma aí, Pedro. Não vem agora não. Primeiro eu vou parar os ventos. Mas ele falou, vem. Os ventos estavam ali, sim ou não? Sabe, você andar pela fé, você vai andar pela fé, vai pensando que as coisas vão parar. As circunstâncias vão mudar. Você tem que ir até o fim, queridos. Porque o negócio é, a gente pensa assim, nossa, eu estou andando pela fé. Aí vem a força do vento e pensa assim, a fé não está funcionando. A fé está funcionando. O vento já estava ali. O vento já está ali. Só que nós é que precisamos de um fundamento mais seguro para saber que a aflição do tempo presente não pode ser comparada com a glória que em nós há de ser manifesta e revelada. É nós é que precisamos entender que nós não andamos por vista, mas por fé. Amém. Atribulados, mas não desamparados. Afligidos, mas não destruídos. Só que, queridos, os ventos, eles não vêm, como eu já falei, não vêm para nos destruir. Não, vai ser uma prova para nós avançarmos mais. Outro dia eu estava lembrando daquela música da minha época de conversão, não sei se é da sua. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que apareçam me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou ver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia. Eu falei, que cântico maravilhoso que veio no meu coração, eu estava cantando. E a gente pensa que a vida em Cristo é uma vida sem adversidades, né? Mas não é. Agora nós precisamos saber que essas adversidades não vêm para atrapalhar a nossa jornada, para travar o propósito de Deus em nossas vidas, para trazer para nós morte, não. Elas são provações, mas nós, diante das adversidades, vamos estar firmados naquele que disse, aquele que falou, aquele que disse vem, aquele que disse eu estou com você. E você perceba, queridos, que o medo que Pedro teve e a raiz do medo, que a gente for abrir lá em 1 João capítulo 1, 1 João capítulo 4, 1 não, gente. Olha o versículo 16. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Perceba que é conhecer e crer. Que tem momento que você vai ter que crer. Porque quando você está passando por adversidade, você pensa assim, poxa, Deus me ama. Não, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? Eu sei que nós já passamos dessa fase. Amém? Mas
nós sabemos que crer em Deus em tempo de adversidades, em tempo difíceis, é importante porque a sua fé vai ser mais fortalecida ainda. E a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que é provado no fogo. Porque a fé é algo precioso para nós. Aí ele diz assim, olha, Deus é amor. Ele nos ama porque Ele é, queridos. Ele não tem como ser diferente. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confianças, pois segundo Ele é, também somos nós neste mundo. Quando Pedro olha para Jesus e Jesus olha para Pedro e Pedro fala, posso ir contigo, Senhor? Ele fala, vem. É como se Jesus falasse assim, pode vir, porque como eu sou, você é. Entende? Se nós podemos fazer alguma coisa é porque Jesus olha para nós e sabe que como Ele é, nós somos. Como Ele é, nós somos. Aí no 18 diz assim, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. É como se Deus aparece na sua vida e Ele é amor, então o medo tem que sair. Não pode ficar, queridos, porque o amor e o medo não convivem juntos. Você vê que o amor expulsa o medo. O amor, ele lança fora o medo. Por isso que o fundamento do amor de Cristo por nós, ele precisa ser cada dia consolidado e fundamentado, porque na hora que você receber a voz de Deus, o comando de Deus para sair e andar, você não vai temer a força dos ventos. Porque você vai crer no amor. Entende? Você vai crer nesse amor. Aí na hora da adversidade, ao invés de você murmurar, você vai, obrigado, Senhor, porque eu sou amado por Ti. Amém. Aleluia. Veio o sintoma de enfermidade, obrigado, Jesus, porque Jesus levou as minhas enfermidades, o Senhor demonstrou o seu amor na cruz. Perceba, porque isso é crer no amor. Veio qualquer situação difícil na sua vida, você vai agradecer a Deus, saber que você está estabelecido no amor de Deus. E esse amor vai lançar fora o medo, porque o vento e a adversidade, as situações que aparecem em nossas vidas, ele acaba revelando ainda fundamentos de nossas vidas que estão pautados no medo ainda. E se a gente for olhar em termos de raiz, de fundamento, o medo ele vai dar luz a tantas outras coisas, a carnalidade na nossa vida. Eu posso ser um religioso baseado no medo. Eu vou servir a Deus por medo de ser condenado. Eu vou fazer isso por Deus com medo dele me castigar. Eu vou ter um relacionamento com Deus baseado com medo do que Ele pode fazer comigo. Mas a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de escravidão para estarmos atemorizados, mas o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba Pai. Então, meu relacionamento com Deus não tem a ver com mandamentos, tem a ver com amor dele por mim e o meu por dele. E quando você é amado de tal forma, é difícil você querer pecar contra essa pessoa. Verdade? Você pecar contra quem é ríspido com você é mais fácil. Mas você pecar contra quem te ama incondicionalmente é difícil. Sim ou não? Então, essa linguagem do amor parece que, talvez na carne, a gente veja como uma permissividade, mas não é. Não, ela nos prende. Ela nos liga ao amor que nos constrange. A Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange, de sorte que um morreu por todos, logo todos morreram, para que os que vivem agora não vivam mais por si mesmo, mas para aquele que ressuscitou. É você querer viver para Ele. E às vezes
A circunstância vem, revela o medo, é porque nós estamos vivendo para nós mesmos. Amém. Mas quando nós estamos vivendo para Ele, eles vão ter medo. Porque você via os discípulos lá, eles sendo perseguidos, eles sendo açoitados, e os caras estavam dando glória a Deus. Se olharmos o currículo do apóstolo Paulo, tudo aquilo que ele passou por naufrágios, passando por açoites, jejuns, privações, situações. Estou dizendo que Deus tem isso para nós, tá, irmãos? Mas ele passou por tudo isso. Mas é um cara que estava dando glória a Deus, se achando digno de padecer pelo Senhor, de viver para Ele. Então, nós precisamos estender mesmo nossas raízes nesse amor e saber que as circunstâncias não vão nos impedir de caminhar, de avançar. Ele diz aqui, olha, ora o medo, e eu vou ler em outra versão aqui, olha o que diz na NVI, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo. O que aconteceu quando Adão pecou? Quando ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia diz que ele teve medo, ele viu que estava nu, teve medo e se escondeu de Deus. Escondeu por causa de quê? Ele estava com medo do castigo. Então, se eu tenho medo do castigo ainda, é porque eu não estou aperfeiçoado no amor. Se eu não estou aperfeiçoado no amor, andar por sobre as águas não vai ser possível, porque eu tenho medo. Mas se o amor expulsou fora medo, então eu posso andar sobre as águas. Por isso que a consciência correta do amor de Deus, da verdade de Deus para nós é tão importante. Porque a Bíblia diz que a fé atua pelo amor. Essa fé que vai até o fim. Essa fé que não recua. Essa fé que não deixa a chama do Espírito se apagar. E se apagar, vamos acender de novo. Vamos fazer como Jesus, vamos orar. Vamos buscar o Senhor, vamos ter mais tempo com Deus. Vamos jejuar. Quantos gostam de jejuar? Digo amém. Não olhe de lado não, para o seu irmão não. E nós estamos vivendo o tempo que nós queremos ver a igreja jejuando. Amém. Queremos ver a igreja se desprendendo desse medo, queridos, porque o jejum ele vai romper ligaduras, conexões de medo, porque o jejum é como você parar de sustentar aquilo que fortalece a sua carne. É quando você chega com fome em casa e você vê que o almoço não está pronto, a comida não está pronta, você fica... cospe aquele fogo. Aí você acende a comida rapidinho. Não precisa nem de acendedor automático. Só liga o gás e... está cuspindo fogo. Mas isso não acontece com ninguém aqui. Ninguém passa por isso. Vocês são tudo crente. Quando está na hora da fome. Por que isso? Isso aí revela o quanto nós estamos arraigados nesse corpo. Esse corpo. Se tem uma coisa que mexe com a gente é a comida. Tira a comida, você vai tirar alguém do controle. E você vai botar outro alguém no controle. Amém? Né? Fora que a gente emagrece, olha que coisa boa. Tem os benefícios no corpo, as células se renovam. Diz que o tempo que você fica de jejum, as células comem substâncias tóxicas no seu corpo. Autofagia. Olha só que pessoal entendido aí. Não é, Rafael? Sim? Jejum? Então. O pessoal que faz academia tem esse negócio, cara, de jejum. Mas eles sabem que tem uma realidade quando você substitui um alimento físico por um espiritual. Sim. Né, Jean? Tranca lá no carro, sua alma vai gritar, eu quero sair!
Eu quero sair! Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Queridos, o problema é esse. Porque nós, para avançarmos em Deus, precisamos aprender a não é ficar preguiçoso, é a descansar na nossa alma. O segredo da nova aliança, queridos, é aprender o descanso. Saber aquele que faz, que opera em nós. Então, fiquem atentos e nós vamos lançar uns desafios de jejum para nós aí. Amém? Ó, o propósito, nós já tivemos um propósito com alguns irmãos e os cooperadores. Falaram assim, ó, vamos cortar a comida aí, né? Eu quero só olhar para a cara de cada um, eu estou vendo uns desviando o olhar assim. Entendeu? Teve gente que falou que fez jejum de meia-noite até 8 horas da manhã. Não é? De meia-noite até 8 horas da manhã. Isso é tempo precioso, né? Mas, queridos, se a gente quer ver profundidades, se a gente quer viver coisas novas, se a gente quer romper em níveis mais profundos, não é verdade, queridos? Aí, glória a Deus, né? Quando os rios transbordam, né? As torneiras transbordam. Quando as situações dificultam a nossa vida, quando você não tem onde se apoiar na terra. Mas, queridos, quando você não tem onde se apoiar na terra, talvez seja o melhor momento da sua vida. Porque você vai apoiar naquilo que é celestial. Firme, fundamento e firme. Eu já vou estar terminando essa palavra em Hebreus capítulo 12. Olha Hebreus 12, 26. Pode deixar nem ver aí mesmo, André. Isso. A voz... Vamos pro 25, então, para a gente pegar mais um pouquinho de... Tomem cuidado para não rejeitarem aquele que fala. Pois como não escaparam os que se recusaram a ouvir quem os advertia da terra, muito menos nós, se rejeitarmos aquele que nos adverte dos céus. A voz dele naquela ocasião abalou a terra, mas agora promete uma vez mais, abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras uma vez mais indicam a remoção das coisas mutáveis, móveis, outras versões aí, que? Abaláveis. Isso é das coisas criadas de forma que permaneça o que é? Inabalável. Deus quer construir em você algo que é inabalável. Você só vai saber se algo é inabalável sobre você quando você passa pelo teste de metro. Tem que ter as provas, né? Para saber se o negócio está inabalável. A cadeira aqui aguenta 200 quilos. Eu vou lá e eu sento. Sentou. Aí eu sento com um pouquinho mais de força. Aqui aguentou. Passou na prova. Então, para saber se a fé está inabalável, se você está inabalável, vem os abalos. Amém? Aí fala assim, portanto, 28, já que estamos recebendo um reino, sejamos o quê? Agradecidos. E assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois nosso Deus é um fogo consumidor. Amém, queridos? Glórias a Deus. Queridos, eu sei que é muito difícil, mas a Bíblia diz para nós nos gloriarmos nas tribulações. Gloriarmos nas adversidades. Saber andar em fé, porque para Deus, para Jesus naquele momento, Pedro, está ventando, mas continua olhando para mim. Porque o vento veio para roubar a atenção de Pedro. O vento veio para arrancar Pedro daquela condição. Pedro estava caminhando sobre um fundamento firme, apesar de ser sobre as águas. Ele estava caminhando sobre o fundamento da palavra que Jesus falou. A palavra de Deus para nós é sempre um fundamento firme, que não importa a circunstância, é o nosso lugar mais seguro. É o nosso lugar mais seguro. No tempo
em que o mundo viveu uma adversidade de pandemia, as pessoas ficaram desesperadas porque não estavam no lugar seguro. Então, estar no lugar seguro não impede de 1.000 cair ao seu lado, 10.000 à sua direita. E você não vai se permitir pensar, eu serei atingido. Você vai dizer, eu não serei atingido. Amém? Porque você está debaixo da sombra do Onipotente. Amém, amados? Vamos colocar de pé.